deputado federal General Girão protestou durante sessão do plenário da Câmara contra as operações de busca e apreensão realizadas contra assessores de deputados da oposição ao governo Lula. O deputado disse: "Eu gostaria de, como deputado federal e também como militar das Forças Armadas, deixar clara a minha indignação com essas atitudes que temos recebido aqui em relação ao Poder Judiciário brasileiro. É muito lamentável." General Girão apontou o caráter ditatorial da perseguição política aberta. Não caracteriza nada de um regime democrático nós estarmos vivendo essas perseguições, aquela pescaria, como dizemos, em cima de assessores de deputados, de militares das Forças Armadas, especialmente um suboficial da Marinha e militares do Exército, que estão pagando o preço de serem caçados com C cedilha, juntamente com alguns parlamentares aqui, que falamos a verdade. O deputado afirmou: "Falar a verdade não deveria nunca ser considerado um crime. Falar a verdade é uma questão de caráter. E se caráter custa caro, eu pago o preço." É assim que temos que viver aqui no Brasil de hoje, com esse regime do PT implantando um socialismo travestido de comunismo, buscando cada vez mais afundar o país. Hoje estamos vendo a Petrobras dar prejuízo, a soja com a queda de preço internacional absurda. Então, não há mais classificação esse regime do PT. Fora Lula, fora PT. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu gostaria de, como deputado federal e também como militar das Forças Armadas, já sou considerado veterano, deixar claro a minha indignação com essas atitudes que temos recebido aqui em relação ao Poder Judiciário brasileiro. É lamentável, é muito lamentável, na verdade não caracteriza nada de um regime democrático. Nós estamos vivendo essas perseguições, são buscas, aquela pescaria que a gente diz, em cima de assessores de deputados, em cima também de militares das Forças Armadas, especialmente um suboficial da Marinha e militares do Exército, que estão pagando um preço de serem caçados com C cedilha, juntamente com alguns parlamentares aqui que falamos a verdade.
Falar a verdade não deveria nunca ser considerado um crime. Falar a verdade é uma questão de caráter. E se caráter custa caro, eu pago o preço. É assim que a gente tem que viver aqui no Brasil de hoje, com esse regime do PT implantando um socialismo travestido de comunismo, buscando cada vez mais afundar o país. Hoje estamos vendo a Petrobras dar prejuízo, estamos vendo a soja com a queda de preço absurda, o preço internacional. Então não tem mais classificação esse regime do PT. Fora Lula, fora PT. Muito obrigado. Deputado Mauro Benevides, é porque hoje é aniversário da minha filha e eu tenho que ir para a minha base, tenho que ir para a minha cidade. Meus amigos, eu subo aqui a essa tribuna hoje para comentar mais esse triste capítulo da nossa democracia relativa. Mais um avanço de abuso de autoridade por parte desse consórcio que vem governando o nosso país. Aliás, é curioso, né? Sempre que há alguma crise, quando não há crise nesse governo, né? O governo em si é uma crise, mas sempre que há alguma crise instalada que vai mostrando as vísceras desse desgoverno, eles arrumam alguma coisa para tirar o foco. Eles arrumam uma cortina de fumaça. E hoje, novamente, estão atacando parlamentares dessa casa. Fizeram uma busca e apreensão em assessores ligados a mim e ao futuro líder do PL, Sóstenes Cavalcante, por um suposto uso irregular, desvio de cota parlamentar, assim como foi com Gustavo Gayer, que foi também alvo de busca e apreensão por supostamente ter desviado, usado de forma irregular a cota parlamentar sem nem ter assumido como deputado, antes de ser deputado para financiar o 8 de janeiro. E eles alegam que nós estamos utilizando a cota parlamentar de forma irregular no aluguel de nossos carros. Não há nada de errado no aluguel dos meus carros, nada. Segue todos os trâmites da casa, estão devidamente registrados, os contratos estão de forma legal, nada. Mas a imprensa já está condenando. Eu estava vendo a Globo News, escutei aqui o discurso do deputado Luiz Lima, falando que a Globo parece uma TV estatal, uma TV estatal. Que papel ridículo que esses caras estão se prestando. Condenando como se realmente nós fôssemos culpados. Assim como aconteceu no 18 de janeiro desse ano, que me condenaram por supostamente ter participado, financiado o 8 de janeiro. Agora, me chama a atenção dois fatos. Vocês já repararam que isso só está acontecendo com deputados de oposição? Essas perseguições, essas investigações só acontecem com deputados de direita, deputados de oposição. Ninguém da esquerda, ninguém do PT, ninguém do PSOL é investigado. Ninguém. Isso só recai sobre nós. E o outro fato são as medidas que são feitas. Eles não fazem uma intimação, eles não buscam ouvir as partes. Eles tomam logo uma medida excepcional, invasiva, como uma busca e apreensão. Porque o que está acontecendo, na verdade, não é uma investigação. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Se chama Fishing Expedition. Isso é uma busca probatória, uma pesca probatória. Assim como fizeram na minha casa no dia 18 de janeiro. Essa pesca probatória é evidente que tem o fim de tentar buscar algo incriminador contra nós. Fizeram aquela busca e apreensão na minha casa no dia 18 de janeiro. Aliás, que fato curioso, olha só. No dia 18 de janeiro desse ano, fizeram aquela busca e apreensão na minha casa. Era aniversário da minha mãe. Hoje, dia 19 de dezembro, quase um ano depois, fazem uma busca e apreensão nos meus assessores. É aniversário da minha filha. E no dia 18 de janeiro desse ano, quando fizeram aquela busca e apreensão, vocês se recordam por que foi aquela busca e apreensão? Porque eles disseram que supostamente
supostamente não, eu fui condenado já, né? Eles falaram que eu financiei o 8 de janeiro, que eu tinha participação no 8 de janeiro. A Globo News, CNN, todos os canais falavam isso de uma forma quase que como se fosse uníssona, dizendo que eu teria financiado o 8 de janeiro porque os investigadores da Polícia Federal encontraram mensagens que demonstravam uma forte ligação entre eu e pessoas que participaram do 8 de janeiro. E o que embasou aquela busca e apreensão? Uma mensagem de um apoiador meu de Campos dos Goytacazes, em que ele me chamava de meu líder. E isso foi, acho que em novembro de 2022. E ele supostamente teria participado do 8 de janeiro porque tinha uma foto dele no 8 de janeiro. E ele foi preso por isso, inclusive. Só que depois o advogado dele demonstrou que a foto era forjada, que a foto não era do 8 de janeiro. A foto era da posse do Bolsonaro. Inclusive, ele tinha uma praguinha da posse do Bolsonaro que foi apagada. E isso levou à busca e apreensão da Polícia Federal na minha casa. Levaram a minha arma registrada, levaram o meu celular, levaram o meu computador, levaram o meu passaporte diplomático. A minha esposa queria viajar para o exterior, eu não posso nem viajar porque até hoje não me devolveram nada. Até hoje não me devolveram nenhum dos meus pertences que foram apreendidos pela Polícia Federal naquela oportunidade. Eles tinham 21 dias para fazer a perícia e até hoje não me devolveram nada, para que eu possa ficar embaixo do braço deles, para que eu possa, inclusive, disputar uma eleição para prefeito como eu fiz e ser colocado como um indiciado investigado do 8 de janeiro, e eu não tive participação alguma com aquele episódio, zero. E a irresponsabilidade do STF, desse governo e da Polícia Federal, que se tornou a Gestapo desse consórcio, faz com que eu, assim como outros deputados aqui, sejam perseguidos de forma implacável e fiquemos com a imprensa nos batendo como se fôssemos os radicais, como se fôssemos pessoas que estão buscando destruir a democracia, abolir o Estado Democrático de Direito, esse blá 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 que só serve para acobertar as lambanças desse governo. Eles querem nos intimidar, eles querem nos humilhar, mas isso só me fortalece, isso só faz com que eu tenha mais vontade de fazer o papel pelo qual os meus eleitores me colocaram aqui, que é fazer oposição a esse desgoverno, que é tirar esses caras que estão fazendo mal ao país, para lutar por liberdade. Nós vamos vencer. A vitória vem para quem aguenta mais, para quem persiste mais. O povo está do nosso lado e nós temos a verdade. Vamos resistir, vamos enfrentar. Os tempos vão mudar e nós vamos lembrar que nós estivemos do lado certo da história. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, só pela oposição, quero só saudar o deputado Carlos Jordi, que foi nosso líder da oposição, se o deputado Daniel me permitir. Também gostaria de fazer um registro. Como vice-líder da oposição, me sinto aqui, inclusive, na obrigação de fazê-lo, na ausência do nosso líder Felipe Barros, que não pôde estar conosco nessa manhã, fazer esse desagravo também ao deputado Carlos Jordi e a todos os demais que estão sendo perseguidos. Senhor presidente, o que está acontecendo agora também está acontecendo com o vice-presidente desta casa, deputado Sóstenes Cavalcante. Está acontecendo com vários parlamentares. E aqui, senhor presidente, não precisaria nem se estar tratando do mérito das questões, porque o que está acontecendo é uma perseguição implacável fora do devido processo, com juízes que estão agindo, na verdade, como políticos que têm o poder da caneta na mão para fazer o que quiser. Ninguém explica por que Flávio Dino é o relator desse processo, ou o deputado Carlos Jordi sabe. Não!
São processos que tramitam em sigilo, justamente para que não venha a público, se eu puder concluir, presidente, não venha a público todo o detalhe dos abusos que estão sendo cometidos. Por isso que falo aqui também como um desses perseguidos, em desagravo ao deputado Carlos Jordi, ao deputado Sócrates Cavalcante e a cada um desses que está sofrendo esse abuso de autoridade. Nós não vamos permitir que isso continue acontecendo sem que haja a efetiva punição dos envolvidos. E é por isso que a CPI do abuso de autoridade precisa ser instalada nesse parlamento. E é preciso, presidente, para concluir, presidente, que esta mesa, assim como o deputado Arthur Lira, teve uma posição correta, digna, honrada, ao defender as prerrogativas parlamentares quando a imunidade foi atacada pelo uso da tribuna. Que esta mesa, deputado Zacarias Calil, também se pronuncie sobre esses sucessivos abusos de autoridade que estão acontecendo, para que façam-no cessar, porque não há ninguém com mais poder nessa república do que o povo, representado por quem senta numa cadeira de deputado federal. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, por gentileza, um minuto também. Só um minutinho. Em nome do PL e Partido Liberal, que é o partido dos dois deputados que indiretamente foram atingidos hoje. Deputado Carlos Jordi, deputado Sóstenes, ambos do PL. Engraçado, só sofrem buscas deputados parlamentares do PL. Óbvio que é uma busca probatória em curso. Isso é algo inadmissível. Aqueles que ficam aplaudindo esse tipo de medida estão aplaudindo ditadores que não têm compromisso nenhum com a democracia. Está muito claro que temos em curso uma perseguição sanguinária própria de regimes ditatoriais. Aliás, esse ministro se declarou comunista, e todos os regimes comunistas são ditatoriais. Aliás, deputado Carlos Jordi, aonde está a prerrogativa do ministro? Onde está a competência do STF para ir lá na casa de um assessor, que é um funcionário público? Não tem competência para fazer esse tipo de ação. Então, o Parlamento Brasileiro, estamos fechando o ano, para concluir, o Partido Liberal, maior partido do Brasil hoje no Congresso Nacional, fechando o ano, registra aqui seu repúdio veemente e intenso contra essa perseguição abjeta e que nós jamais poderemos aceitar. Passa a palavra ao deputado Daniel, por favor. Sobre essa perseguição implacável contra a oposição, contra parlamentares. E é evidente que nós sabemos que a esquerda, os deputados do PT, pessoal, eles se regozijam com isso. Eles ficam felizes em ver tudo isso acontecendo, esse abuso de autoridade. Mas olha só a irresponsabilidade da deputada Thalíria Petroni. Ela postou o seguinte: deputado Carlos Jordi anda bastante procurado pela Polícia Federal. Hoje, novamente, a PF bateu cedo na porta dele em uma operação que apura desvio de verba parlamentar em contratos forjados de aluguel de carros. Primeiro, que não bateu na minha porta, foi de um assessor. Segundo, que não foi verba parlamentar, foi cota parlamentar. Eles falam tanto de fake news, a deputada está publicando aqui uma fake news contra mim. É esse tipo de gente que fala que quer regulamentar a rede social, que quer fazer com que as redes possam ser controladas, para que eles possam fazer esse tipo de comentário irresponsável de uma pessoa que está vibrando com um ataque ao parlamento e dizendo que eu que fui alvo de busca e apreensão. Não fui eu. Não podemos aceitar esse tipo de irresponsabilidade por parte de um membro do parlamento. Obrigado. Pois não, deputado.